Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Minicurso de Inventa e hoje falaremos sobre o recurso furo no ambiente 3D. Vamos, como de costume, criar novamente uma peça padrão standard em milímetros. Feito isso, vamos aqui nesse ambiente de extrusão para criar um retângulo, um prisma. Vamos selecionar esta opção retângulo de centro em um ponto e vamos largar aqui em qualquer local, fazendo com que o centro do meu retângulo coincida com o centro do plano cartesiano, como sempre. Vamos dar uma dimensão a ela. Vamos colocar aqui um valor de 500. E aqui na lateral a gente vai colocar um valor de 300. Vamos clicar em concluir e vamos agora dar um volume a esse meu prisma. Eu vou colocar aqui nessa opção de comportamento a direção bidirecional. Vamos colocar aqui uma espessura de 100, ok? E vamos clicar em OK. Para selecionar esse comando furo, você inicialmente vai ter que definir alguns pontos de interesse na região onde você quer colocar eles, tá certo? De forma que esses pontos que você definir nesse seu plano vai ser justamente o centro dos meus furos. Vou escolher bem aqui, essa minha face maior superior, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vamos bem aqui em criar esboço. Feito isso, vou distribuir os pontos aqui, vou clicar na opção pontos da aba criar, colocar eles bem aqui no meio. E eu vou selecionar essa opção padrão retangular. Bora selecionar o ponto que a gente colocou bem aqui. E vamos definir uma direção para ele. Não aparece nenhuma direção, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar uma linha para definir essa direção. Clique em linha e clique em formato de construção. Feito isso, a gente traça uma linha, bem aqui. Tá certo. Agora sim a gente pode desenhar os nossos pontos. Vamos aqui em padrão retangular, selecionamos o ponto, depois a gente clica em direção 1 e seleciona essa linha de construção que a gente acabou de desenhar. Feito isso, bora inverter a direção aqui. Essa setinha ela vai indicar justamente a direção que a gente vai distribuir esses pontos. A gente quer que esses pontos estejam distanciados uns dos outros de pelo menos 40 milímetros. E eu vou querer que esses pontos eles sejam 6. Será que 6 é muito? 6, bora colocar 6 e bora aumentar a distância para algo em torno de 80. Tá certo? Bora ver se todos os pontos estão dentro do meu retângulo. Perfeito, vamos clicar em OK. Feito isso, vocês podem ver que agora existem 6 pontos distanciados cada um 80 milímetros e vamos clicar em concluir. Ok, agora a gente já vai passar para o ambiente modelo 3D e vamos selecionar a nossa opção propriamente dita, que é a opção furo. Tá certo? O que acontece? A gente vai selecionar um furo por vez. Então, todos esses furos que foram pré-selecionados aqui, todos os outros 5, a gente vai simplesmente posicionar o mouse em cima desses pontos, segurar o Shift e clicar novamente. Tá certo? Olha só, já sumiu um, já sumiu outro, vai sumir mais um, vai sumir outro e vai sumir outro aqui. Feito isso, o que podemos fazer agora com este nosso furo? Vamos começar pelo nosso primeiro exemplo, que é esse padrão de furo reto, tá certo? Esse tipo de padrão de furo reto, o que vai acontecer? A única coisa que você vai ter que definir é a distância na qual você quer o comprimento que esse furo vai seguir, tá certo? Por exemplo, aqui eu quero que meu furo tenha 10 milímetros. Bora tentar aumentar essa distância para algo em torno de 50. Observem que na pré-visualização acabou aumentando essa distância, de 10 foi para 50. Obviamente, existem outras opções se vocês querem algo mais automatizado. Por exemplo, vamos supor que eu quero que esse furo passe diretamente dessa minha face superior para essa minha face inferior. Então, você simplesmente poderia selecionar a opção passante, tá certo? Observem aqui que ele vai simplesmente fazer um furo passante, independente da distância entre as faces. Mas
Caso vocês tenham algum outro componente aqui embaixo e vocês não querem que esse furo tenha alguma interferência nele, porque o passante, uma vez que você seleciona essa opção, ele vai passar por todos os componentes embaixo, independente se eu vou querer que ele interfira ou não. Então, para que isso não ocorra, se eu quero que esse furo pare aqui nessa minha face inferior, vocês podem selecionar essa outra opção aqui também, que é a opção até. Aí ele vai te perguntar até qual superfície você quer que esse furo vá. É até essa superfície inferior. Então, ele setou também, tá certo? Esse aqui, o que acontece nesta pré-definição do furo reto? Essa pontinha que vocês estão vendo bem aqui diz respeito à ponta da broca, porque é como se você estivesse fazendo uma operação de usinagem, na qual uma broca irá furar essa minha chapa metálica e toda broca existe uma ponta, tá certo? Vamos colocar aqui um valor de ponta de algo em torno. O diâmetro é setado em 3 milímetros, a gente pode aumentar esse diâmetro sem problema nenhum. Para botar um 6 aqui, percebam que na pré-visualização ele também aumentou o diâmetro do furo, e vocês podem setar o grau dessa minha broca. Eu vou colocar algo aqui em torno de 120 graus, tá certo? E para que vocês vejam justamente a angulação desse furo, eu vou reduzir essa minha distância para algo em torno de 50 milímetros, tá certo? Bora medir aqui o lado do meu retângulo para ver se ele é passante. Vamos lá, 100 milímetros. Então, na hora que eu fazer um corte transversal por meio de um plano que passe bem exatamente no meio desse furo, vocês vão ver a pontinha da broca, tá certo? Se eu vir bem aqui em origem e selecionar esse plano, bem aqui, o plano YZ, e criar um novo esboço em cima dele, e clicar no F7, vocês vão ver justamente essa pontinha da broca, que tinha uma angulação de 120 graus, tá certo? Vamos clicar em concluir e vamos passar para o próximo furo. Eu quero aproveitar o esboço anterior que eu fiz dos outros 6 furos. Então, como é que eu faço aqui, já que eu não consigo visualizar esse esboço? Você pode vir simplesmente aqui nessa minha árvore de comandos. Vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse de vocês aqui nessa minha setinha em extrusão. E vocês vão selecionar o esboço 1, tá certo? Era o esboço 1? Ah, não, perdão, pessoal, era o outro esboço. Era o esboço número 2. Feito isso, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e vocês selecionam a opção visibilidade para habilitar ela novamente. Aqui estão novamente os meus outros pontos que vão servir de referência para os outros furos. Vamos selecionar novamente a opção furo e agora a gente já passa para as próximas opções, que seriam essas aqui embaixo. Perceba que feito a seleção desta minha outra opção, diferentemente dessa opção que vai definir um único diâmetro constante ao longo de todo o seu comprimento, essa outra opção existem diâmetros variáveis, na qual inicialmente eu vou ter um diâmetro maior, logo depois ele vai reduzir para um diâmetro menor. Isso vai de acordo com a necessidade de vocês setar essa diferença de diâmetros, tá certo? Aqui o que ele vai me dizer? O furo inicial, o maior de todos, ele vai ter que ter necessariamente um diâmetro maior do que esse inferior. Então, bora colocar algo em torno de 10 milímetros aqui. Percebam que agora já sumiu aquele sinalzinho de exclamação, afirmando justamente que a operação é possível de ser realizada. Aqui vai definir a distância, a profundidade, na qual esse furo de maior diâmetro vai ser efetuado. Eu vou colocar aqui algo em torno de 5 milímetros para ficar mais visível. E aqui vai definir a distância total do meu furo, tá certo? Desde o diâmetro maior até o diâmetro menor. Vamos definir algo em torno de 50 milímetros aqui, como anteriormente. A angulação eu vou deixar em 120 graus, com um diâmetro menor de 6 milímetros. Vamos clicar em OK. Posteriormente, galera, a gente vai efetuar o mesmo corte para ver como vai se comportar cada um desses furos, tá certo? A gente vai passar para a próxima opção. Vamos visualizar se os pontos ainda estão disponíveis aqui na minha tela. Eles estão. Então, bora lá passar para a próxima opção. Não é esse furo que eu estou interessado, esse aqui. Então, eu vou desselecionar esse que está mais à minha esquerda. Pressiona Shift no teclado e seleciona o ponto. Tá certo. Feito isso, temos uma outra opção, muito semelhante à anterior. E temos essa outra opção cônica aqui. Só que a única diferença dessa aqui é que, observem que anteriormente, essa distância de 50 milímetros dizia respeito desde o início do furo do maior diâmetro até o final dele, no menor.
Agora não, ele vai dizer, dizer respeito a uma diferença de distância unicamente onde começa o furo de menor diâmetro até onde termina o furo de menor diâmetro, tá certo? Diferentemente dessa opção que a gente selecionou anteriormente. Por isso que a gente não vai repetir esse exemplo, porque ele é muito parecido com o anterior. Então a gente vai passar logo para a opção do furo cônico, em que você vai definir um diâmetro maior inicial de 10 milímetros, a gente vai continuar deixando esse mesmo valor. Agora você define uma angulação, essa angulação que vai ser responsável pela conicidade do meu furo. Bora tentar aumentar aqui para um valor de 120 graus. Tá certo? Observe aqui que na pré-visualização ele já modificou esse meu valor da angulação. Se eu reduzir novamente para 90, vocês vão acompanhar o fechamento desse meu ângulo, ok? E aqui também vai dizer respeito à distância do início do meu furo, da parte cônica, até o final, na parte reta de menor diâmetro, tá certo? Novamente temos os dados de angulação da ponta, da broca, e o valor do diâmetro menor, que a gente vai deixar em 8 milímetros só para variar. Feito isso, damos um OK, tá certo? E vamos passar para as outras opções. E nesse caso, eu tenho para mostrar para vocês somente mais duas, que é o furo roscado reto e o furo cônico, tá certo? Uma coisa interessante de salientar nesse tipo de furo é o seguinte: você pode combinar esse furo sim com as outras categorias disponíveis que eu já fui mostrando para vocês em relação ao assento, mas o que vai acontecer? Nessas duas modalidades de furo roscado, eles vão obedecer a mesma lógica que a gente encontrava na opção rosca. Ele só vai criar uma identidade da rosca, uma identidade visual, mas ele não vai criar textura nenhuma. Quer ver? Bora selecionar essa opção aqui, essa opção de furo roscado. Aqui ele já vai abrir na opção roscas todos os parâmetros que vocês desejam para esse furo. Aqui no caso ele está em unidade de polegadas, olha, 3/8 de polegadas. A gente pode mudar isso para o perfil Unsymmetric Aim Profile, que é o que a gente mais está acostumado, o M10, o M14, assim por diante. A gente vai deixar nesse tamanho M10, com passo de 1,5, rosca à esquerda, e aqui a gente pode pré-definir esse tipo de furo. Como a gente deixou selecionado o furo assento, ele já relacionou, como no modelo anterior, todas as configurações relacionadas a um diâmetro maior e um diâmetro menor, sendo que a rosca sempre vai começar no diâmetro menor. A gente vai, para fins didáticos, simplificar para o assento reto, tá certo? A gente deixa uma profundidade de 50 milímetros, ou seja, vão ter 50 milímetros de rosca, e a gente vai setar aqui também para ter 50 milímetros, de forma que no final do perfil da minha broca, todo ele seja roscado, tá certo? A gente vai continuar deixando essa angulação da broca de 120 graus. Vamos ver se falta alguma outra configuração. Falta selecionar o furo. Feito isso, a gente vai dar um OK. E a gente vai desenhar o nosso último furo para, posteriormente, a gente realizar um corte nesse bloco e ver como cada um se comporta. Temos um furo cônico aqui, roscado. A gente vai definir uma distância final de 50 também. No nosso perfil, a gente vai querer um ISO. Esse aqui está em polegadas, né? Bora ver se tem um métrico aqui. Se não for o ISO, a gente talvez consiga achar isso no DIN. Tem no DIN. 10 milímetros passam de 1 milímetro a cada volta. A gente seleciona o nosso ponto de interesse para aplicar o furo. Aqui eu quero que ele tenha uma totalidade de 50. E vamos dar um OK. Feito isso, bora realizar um corte nesse bloco para ver como cada furo vai se comportar. Vamos selecionar o plano. Esse plano YZ. A gente vai clicar em Novo Esboço. Opa, acabei errando o plano, galera. Me desculpe. Vamos ver um plano que corte esse aqui, ó, o XZ, bora ver se a minha visualização tá me atrapalhando. Tá sim. Essa visualização tá me enganando. Esse plano YZ aqui. Cliquem em Novo Esboço e cliquem em F7 no teclado de vocês. Vocês agora vão poder observar o comportamento de cada um desses furos. Olha, esse aqui foi o nosso primeiro. Percebam que a ponta da broca, ela também está representada aqui, bem no finalzinho. Aqui vocês já podem ver o outro perfil, na qual tinha um diâmetro maior, depois foi reduzido para um diâmetro menor, e a pontinha da broca aqui a 120 graus, tá certo? Esse aqui também tinha um início cônico, que a gente pré-selecionou lá.
Faltou aumentar um pouco para melhorar a visualização de vocês, né, galera? Mas vocês conseguem observar aqui que o início dele é cônico, tá? E o final também, uma broca de 120 graus. Esse aqui foi o nosso primeiro, o roscado, que o perfil roscado ia até o final da extensão total do meu furo, com a broca de 120 graus aqui também. E aqui era o nosso último caso cônico. Como a angulação é pequena, vocês não conseguem observar muito bem, mas tem uma certa inclinação aqui, tá certo? E esse meu passo roscado só foi até 5 milímetros, como foi pré-selecionado naquele exemplo. A gente pode aumentar ele, se tiver do nosso interesse. E vocês podem observar também a pontinha da broca aqui, a 120 graus. A gente dá um clique em concluir, tá certo? E é isso que eu tenho a falar para vocês na aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.